noite. Havendo cor legal, em nome de Deus, declaro aberta esta sessão, convidando a todos para ficar em pé. Que a vereadora Leila fará a leitura do texto bíblico. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloca a ata da última reunião em uma única discussão. Coloca a ata em uma única votação. Se forem contrários, se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Então, agora para a primeira parte, ordem dos expedientes. Declaração de previsão orçamentária de contrapartida do plano de sustentabilidade. Declaro sob penas da lei, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e com a Lei Complementar 101, que dispomos dos recursos orçamentários no valor de R$ 9.600,19 para participação a título de contrapartida financeira no repasse de recurso destinado a recapeamento asfáltico, Programa de Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, voltada à implantação e qualificação viária, do Ministério do Desenvolvimento Regional, a proposta 2388 de 2022 e contrato de repasse 9395 da Caixa. Os recursos estão dispostos na rúbrica orçamentária Pavimentação de Vias Urbanas e Urbanização de Áreas Públicas, com recursos livres, da Lei Orçamentária Anual do Exercício, quadro demonstrativo de despesa. Declaro também que o ente aqui representado possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento do objeto, incluindo sua operação e manutenção, e que este documento foi remetido ao Poder Legislativo, vinculado para a ciência do compromisso aqui assumido. Moisés Soares Ribeiro, Prefeito Municipal. Sem mais para o momento. Ordem do dia. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 011. O projeto de lei número 7 tem sua legalidade amparada no plano diretor, a Lei 747, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Sabaldi. Em seu capítulo 12, seção 1, que fala da denominação de logradouros públicos. Artigo 395. A denominação de bairros, logradouros e bem públicos faz-se-á por lei específica, de acordo com o dispositivo na presente lei. Assim observado, o Poder Executivo cumpre com a legislação acima citada, enviando para o Legislativo a apresentação do bem público, denominado Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimentos e Obras, Marcos Aguiar Luz, situada na rua Wilson Urbana, com breve biografia. Por não haver irregularidades na apresentação e após observar a legalidade, somos de parecer favorável ao projeto de lei número 7 do Executivo e o encaminhamos para apreciação em plenário e aprovação dos nobres edis. Projeto de lei número 7 dispõe sobre a denominação
da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimentos e Obras e da outras providências. Coloco o projeto de lei 7/2024 em primeira discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Falar a vereadora Keliane. Boa noite a todos, Boa noite. os amigos que nos assistem. Então, esse projeto de lei, eu peço a palavra nesse momento para agradecer ao prefeito Moisés pela iniciativa, de homenagear o meu irmão da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Obras. Tenho certeza que quem o conheceu sabe da importância que ele tinha dentro do município como agricultor, também como pessoa. A gente sabe que foi um homem honrado, um homem honesto, trabalhador, que com certeza contribuiu muito com o Sabáudia, deu oportunidade de trabalho no ramo agrícola para muitas pessoas. Então a gente sabe que esse nome vem ser bem representado, o nome dele nessa secretaria. Os meus familiares não estão presentes hoje aqui, porque eles já estiveram presentes na inauguração. Foi um momento muito importante para a nossa família. Foi uma coisa muito especial que a gente nunca, nossa família de tantos anos aqui em Sabáudia, nunca ninguém havia recebido, uma homenagem. Infelizmente, essas homenagens a gente só consegue prestar aos nossos entes queridos. Em vida nós não conseguimos, fazer esse tipo de homenagem. Mas tenho certeza que se de algum lugar ele puder enxergar essa homenagem, ele deve estar muito orgulhoso e muito feliz por ter recebido esse carinho, essa homenagem, esse reconhecimento enquanto agricultor, enquanto pessoa. Eu não pude trazer os meus pais aqui hoje porque eles estão já idosos, meu pai também não se encontra muito bem de saúde. A gente sabe que foi muito emocionante no dia da inauguração e daí a gente não quer ficar revivendo esse momento todas as vezes. Mas em nome de toda a família eu agradeço os vereadores, nós já tivemos a primeira votação favorável a esse projeto. Sei que cada um de vocês reconhece a importância e concordam com a nomeação dessa secretaria, então agradeço os nobres e muito obrigada a todos. A palavra continua livre. Peço palavra, senhor presidente. A vereadora Alessandra. Boa noite, senhor presidente, Boa noite. mesa diretora, demais vereadores, pessoal que comparece hoje, participando com a gente, sejam bem-vindos. Nesse momento, Keliane, quero parabenizar o senhor prefeito, a família, pela pessoa honrada, pela pessoa que foi o seu irmão, merecedor de todas as homenagens, todas as honras, a fatalidade, que a gente sente muito pelo que aconteceu, mas homenagem mais do que merecida e fica nos anais do município, essa honraria, o nome dele sempre ali para ser lembrado eternamente por todos os munícipes, É um modo carinhoso de homenagear, e enche o coração da gente a alegria de saber que é uma pessoa honrada, uma pessoa que contribuiu, uma pessoa que realmente mereceu estar nessa condição de ser homenageada nesse momento. Obrigada, senhor presidente, pela palavra cedida. Livre. A pessoa teve a felicidade de conviver com o Marcos, e eu tive essa felicidade de viver muito tempo com o Marcos, desde muitos anos atrás. Uma pessoa que sabia simplesmente só trabalhar, correr atrás das coisas, entendeu? E teve essa fatalidade, achei coisa de Deus, acho que Deus está feliz com o Marcos lá em cima. E nós muitas vezes estamos tristes aqui embaixo e não tem ele com a gente, mas quem somos nós contra a vontade de Deus? Então que merecidamente, a gente conhece tanto tempo já aí, a família toda, a gente sabe que são famílias que correm atrás, que trabalham, são um exemplo de pessoas que ajudou esse município a crescer. Então nossos agradecimentos, quem teve essa ideia de dar o nome da secretaria no nome do Marcos. Coloco o projeto de lei 7/2024 em primeira votação. Os que forem contrários, se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 7 em primeira votação. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 012. O projeto de lei 8 do Executivo tem sua legalidade amparada no Plano Diretor, a Lei 747 de 2022, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Sabáudia,
em seu capítulo 12, seção 1, que fala da denominação de logradouros públicos. O artigo 395, a denominação de bairros, logradouros e bens públicos far-se-á por lei específica, de acordo com o disposto na presente lei. Artigo 396, a escolha dos nomes para logradouros públicos, especialmente de ruas e avenidas do município, dar-se-á pelo interesse do Poder Executivo, sendo discutida e aprovada pelo Legislativo Municipal, resguardadas todas as legislações federais e estaduais. Assim observado, o Poder Executivo cumpre com a legislação acima citada, enviando para o Legislativo a denominação de rua, localizada entre as ruas Maria Aparecida Monteiro Ferrante e João Mendes, atualmente conhecida como Estradinha, de prolongamento da rua Inglaterra, bairro Jardim Valderrama, para melhor atender os moradores que necessitam de endereço para correspondência, comprovantes de endereço e outros. Por não haver irregularidades na apresentação e após observar a legalidade, somos de parecer favorável ao projeto de lei número 8 do Executivo, encaminhamos para apreciação em plenário e aprovação dos novos edis. Projeto de lei número 8 dispõe sobre a denominação de rua localizada entre as ruas Maria Aparecida Monteiro Ferrante e João Mendes, nessa cidade de Sabal, do estado do Paraná. Coloco o projeto de lei 8 de 2024 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei 8 de 2024 em primeira votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 8 de 2024. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 13. O projeto de lei número 9 tem sua legalidade amparada no plano diretor que dispõe sobre o Código de Postura do município, que fala da denominação de logradouros públicos em seu artigo 395 e 396. Assim observado, o Poder Executivo cumpre com a legislação acima citada, enviando para o Legislativo a denominação de rua, localizada ao lado da Prepar, entre a empresa Furgões Brasil, até as chácaras industriais Vale Verde, de rua Eusebir Fernandes de Carvalho, para melhor atender a população que ali vive e necessitam de endereço para correspondência, comprovante de endereço, em outras. O projeto traz um breve histórico da pessoa do Sr. Eusebir Memória, que foi comerciante no município, dentre outras características. Por não haver irregularidades na apresentação e após observar a legalidade, somos de parecer favorável ao projeto de lei número 9 e o encaminhamos para apreciação em plenário pelos nobres edis. Projeto de lei número 9 dispõe sobre a denominação de rua localizada em empresa Furgões Brasil até as chácaras industriais Vale Verde, nesta cidade. Logo o projeto de lei 9 de 2024 em primeira discussão. Palavra, presidente. Fala, vereador André. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Boa noite. vereadoras, vereadores, amigos que nos visitam, sejam todos bem-vindos, funcionários dessa casa. Eu gostaria de comentar a respeito desse projeto 09/2024, porque eu fiz uma indicação, várias indicações já naquele local, mas uma das indicações foi a questão de nominar aquela rua, que foi nominado todo o arredor e deixar aquela rua para trás, que é a rua entre a Prepar e a Furgão Brasil. É uma rua que sempre abandonada, né? Fiquei muito feliz com o nome da pessoa que foi colocado, que é o Eusebir, foi um comerciante, uma grande pessoa aqui no nosso município. Fiquei muito feliz. Eu só achei que demorou, né? Foi em setembro, acho que foi lá para o dia 20, pouquinho de setembro que eu fiz essa indicação e conseguimos, né, com muita cobrança, colocar para votação agora esse projeto para fevereiro. Aí vamos aprovar agora e vai ter o nome daquela rua lá que tanto necessita, né? Tem o pessoal ali do Parque Industrial que necessita ali de endereço e não consegue porque fica lá rua projetada B, né? Sendo que foi, eu já achei um erro porque foi nominado todo aquele Vale Verde e lá no mapa está lá, expresso lá. Rua projetada B, tinha rua projetada B também lá naquele, naquele Vale Verde que foi nominado e esqueceram essa rua. Então a gente fizemos uma cobrança, mas parecia que não queria sair da prefeitura. Até que eu quero agradecer a Bianca, a funcionária, que fez o projeto e colocou, né, para leitura e votação. Então hoje também estou feliz de estar votando
né? Tanto esse um da estradinha aqui, que era estradinha, né? E agora tem nome, e também essa agora do Furgão Brasil, que vai ter esse nome aqui também do Eusebio. Obrigado, senhor presidente. Logo, projeto de lei 9/2024 em primeira votação. Se forem contrários, se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 9/2024. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 05. Projeto de lei número 2. Dispõe sobre adequações na Lei Municipal 692, de 20 de abril de 2022, que trata da estrutura da Procuradoria-Geral do Município de Sabáudia e da outras providências. Coloco o projeto de lei 2/2024 em segunda e terceira discussão. Coloco o projeto de lei 2/2024 em segunda e terceira votação. Os que forem contrários, se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 2/2024. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 06. Projeto de lei número 3. Dispõe sobre o desmembramento da Zona Residencial 1, Zona Residencial 2, Zona Residencial 3, Zona Comercial de Serviços e da outras providências. Coloco o projeto de lei 3/2024 em segunda e terceira discussão. Coloco o projeto de lei 3/2024 em segunda e terceira votação. Se forem contrários, se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 3/2024. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo 05. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 07. Projeto de lei número 4, dispõe sobre a alteração do anexo 1 e 2 da Lei Municipal 789 de 2023, que trata da estruturação do plano de cargos e salários dos servidores do município de Sabáudia e da outras providências. Coloco o projeto de lei 4/2024 em segunda e terceira discussão. Posso falar, senhor presidente? Olá, vereadora Alessandra. Só lembrando que esse projeto de lei é a questão do retorno na tabela, né, do gari, que foi retirado da estruturação de cargos e salários. Então, foi um erro, porque ainda existe funcionário servidor concursado para a função, então ele está voltando, não é criação de cargo novo. E a adequação do salário do fiscal tributário, por conta na tabela foi colocado diferente do salário que foi realizado o concurso. Então, foi um erro de digitação. Então, é só para adequar e normatizar essa situação, ok? Só para vocês, né, entenderem o porquê. Obrigada, senhor presidente. Coloco o projeto de lei 4/2024 em segunda e terceira votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Se forem contrários, se manifeste. Está aprovado o projeto 4/2024. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo 08. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo número 10. Projeto de lei 06. Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Fundo Municipal da Defesa Civil do município de Sabáudia e da outras providências. Coloco o projeto de lei 6/2024 em segunda e terceira discussão. Você vai falar, senhor presidente? Com a palavra, vereador José. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais essa reunião que nos concede essa terça-feira. Graças a Ele estamos aqui. Boa noite, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, amigos que nos visitam. Sejam sempre bem-vindos a essa casa de leis. Só chegando agora, em relação a esse projeto, ele já foi bastante discutido, em torno de uns 15 dias desde quando entrou nessa casa. E na sessão passada também já teve bastante discussão sobre ele na primeira votação. Esteve presentes, né, os funcionários que fazem parte do projeto, entendeu uma emenda que eu tinha protocolado na Casa de Leis, né, em relação à quantidade de funcionários. Mas também não foi por maldade, até então, em discussão com o próprio funcionário que vai coordenar a pasta,
a gente viu essa necessidade de estar diminuindo um pouquinho a quantidade de funcionário que iria começar a administrar o setor. Eu fico feliz por isso, né? Significa uma organização, uma estrutura, melhorias para o município. Eu acredito que o Sabod vai estar bem amparado na administração desses funcionários, mas mesmo assim, né, eu vou continuar com a minha propositura, né? Eu expliquei certinho na primeira votação porque eu fui contra, e agora eu vou permanecer contra, porque como a nossa emenda que eu apresentei na votação houve a minoria dos votos, então realmente a emenda não passou. Com certeza o projeto vai passar, mas eu não posso assim mudar meu pensamento ainda. Eu acredito que de início, né, a gente tendo ali os coordenadores, como foi explicado o projeto, tirando 2, né, da categoria, sendo que tendo uma reserva ainda, a gente poderia deixar esse recurso para fazer outro tipo de investimento para eles que estão começando, né? Então, cada vereador tem seu pensamento. Eu só vou votar contra o projeto, devido, para quem estava aqui entendeu a minha propositura, alguns vereadores também votou a meu favor, mas mesmo assim, então, eu voto contra, né? Se algum vereador fosse manifestar também, eu continuo a minha propositura. Acredito que não estou prejudicando nem a classe de quem vai estar sendo contratado e muito menos o município, né? Na verdade, a gente está só pensando no orçamento do município. Daqui mais um tempo, também nesse pleito de ano eleitoral, se tudo corresse bem e o próprio coordenador fizesse um pedido, essa demanda mais do funcionário, né? Sendo que ouvido aí do próprio funcionário que 4 seria o suficiente, a gente contrataria mais outro 1 ou 2, né? Então, por enquanto, eu voto contrário ao projeto, já explicado, e que seja feita aí a vontade da Câmara. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, Fala, vereador André. eu gostaria também de comentar, porque tinha me manifestado contrário a esse projeto, né? Não sou contra a criação, até inclusive está funcionando muito bem, como eu expliquei também, né? Funcionários que estão trabalhando lá fazem um trabalho muito bom, né? Júnior, já tive várias conversas com ele, mas eu ainda não parei, fui perguntar para mais algumas pessoas sobre esse projeto, que ficou polêmico, né? Em só uma coordenadoria ter 8 cargos gratificados. Então, né, fica um exagero para a gente votar num projeto desse, é bem complicado, né? Sendo que tem o coordenador, tem o secretário executivo e mais 6 membros. E ainda tem um voluntário que não ganha nada. Então eu acredito que o projeto em si eu seria favorável, mas por causa daquele quadrinho, por causa da emenda que não passou, vereador José, fui totalmente favorável à tua emenda, eu também sou obrigado a votar contrário a esse projeto, porque eu sei que foram votados vários projetos aqui, parcialmente dos servidores, só para explicar, né? Teve alguns que não entraram na tabela, teve alguns servidores que falando que não tinha nem orçamento. Hoje eu escutei um papo de cortar a hora extra do servidor, e daí a gente pegar e colocar 8 gratificações, sabendo que a gente tem que votar por um todo, município inteiro, a gente tem que atingir pelo menos a maioria. Eu acredito que no quadrinho onde gratifica 8 pessoas, eu acredito que poderia ser menos, né? Não sou contra a gratificação, sei que o trabalho é ótimo, mas eu acredito que poderia ser menos, né? O prefeito não quis votar atrás, né? Até fiz a sugestão dele fazer um projeto novamente arrumando, né? Já que não tinha passado a emenda do vereador José, para ver se os vereadores iriam favorável ao prefeito, mas infelizmente não deu certo, então eu declaro contra também esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Coloco. Eu posso falar, senhor presidente? Fala, vereador Alessandro. Senhor presidente, só quero deixar registrado que eu sou sempre contra a criação de cargos comissionados, cargos novos. Sou a favor de concurso público, funcionário efetivo, né? Sou contra também aumento de salário de categoria isolada, tipo uma categoria que merece mais do que outra. Mas nesse caso eu entendo que a questão da gratificação seria para os funcionários efetivos realizarem um serviço extra ao serviço que eles realizam. Então, tenho acompanhado o trabalho da Defesa Civil, tenho visto há muito tempo, desde a sua criação, como que ele funciona. Hoje vocês estão numa equipe porque as leis regulamentam e conseguem manter vocês numa equipe, mas já foi muito sofrido. O município tinha um tempo que só fazia o plano de contingência porque precisava, mas não tinha pessoal que fosse
fosse trabalhar e falava assim, não, eu vou me dedicar. Era difícil. Na hora da correria, gritava um outro. Então, de ter um grupo organizado e recebendo para isso, no município a gente ganha muito, a gente cresce muito. Por quê? Em catástrofe, em situação de tragédia, é primeiro que chega a Defesa Civil. Enquanto todo mundo está correndo com medo em casa, embaixo da cama, escondendo de temporal, eles estão lá já no local onde está acontecendo. Então, a gente precisa valorizar e reforço o que eu falei outra vez, ainda se for ver, é baixo o que eles vão receber de gratificação para poder manter esse trabalho. Então, sou plenamente a favor, respeito a posição dos demais vereadores que se posicionam contra, mas eu entendo dessa maneira. Então, eu sou muito grata pelo trabalho, já participei há muito tempo, né, de ver o trabalho da Defesa Civil de perto, então eu só tenho que agradecer todos que passaram pela Defesa Civil até agora e a importância que tem para o município tudo isso, certo? Então, obrigado, senhor presidente, pela palavra. Peço a palavra. Por favor. Vou falar a vereadora Eliana. Essa palavra também nesse momento. Sessão passada nós tivemos algumas discussões a respeito desse assunto aqui na sessão e depois, pós-sessão também, a gente acabou conversando, né? O vereador André fez até algumas considerações para que a gente fizesse tivesse uma conversa com o próprio prefeito para que ele substituísse, mandasse um outro projeto, né? Substituindo por conta do número de cargos, né? Eu analisei bem e independente de ser cargos que a gente sabe que são efetivos e tem, né, algumas gratificações aí até pelo trabalho de risco, né? Eu analisei a questão do número de vagas e assim, o que eu penso? Um infortúnio ele acontece sem a gente esperar, né? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer um momento que 2 não seja suficiente, 3 não seja suficiente, mas sim 4, 5, né, 10. E aí, o que eu penso? Não conseguiu dar conta ali porque o número de funcionários era pequeno. A gente não sabe o tamanho, perdão da palavra, da desgraça, né? A gente não sabe. A gente nunca sabe o tamanho, né? E aí a gente vai ficar lá depois com o coração assim, poxa, se tivesse mais gente, podia ter dado conta e ter conseguido salvar e ter, né? Então, por esse motivo, eu acredito que a equipe treinada, com 6, né, na linha de frente, aí eu acredito que seja um número bom e que não vai onerar o município e de maneira alguma vai atrapalhar, né, de valorização de outros cargos, né? Então, por isso, meu voto favorável no projeto com 6 servidores na linha de frente. Obrigada, presidente. Continua. Presidente, peço a palavra. Vereador Luiz. Cumprimento, senhor presidente, os demais vereadores, pessoal que nos visita. Eu falei na última sessão que para mim era um motivo de muita honra criar a Defesa Civil. Eu até esperava que antes de começar a reunião o presidente tivesse abrido um pouquinho, presidente, aos meninos da própria Defesa Civil para estar falando, o Júnior, hoje o José está aqui, que poderia explicar um pouco mais. Sabe as palavras das vereadoras, vamos ressaltar que eu acho de investimento no nosso município. Queria recordar, que eu não me recordo o ano, mas quando a gente teve aquela catástrofe lá no Pirapó, no bairro Pirapó, que teve que vir corpo de bombeiro de todos os lugares, Defesa Civil de todos os lugares, se nós tivéssemos 10, uma vereadora disse, faltaria Defesa Civil. E a gente vê os senhores ali empenhando, né? Me acompanhei naquela época, no setor de reportagem, acompanho até hoje, né? Eu junto com o José e com o Juninho, desde o começo. Então é a criação de um sonho, acho que é investir no nosso município. Tá? Se fosse preciso, votaria 10 vezes num projeto como esse. Que venham para nós projetos como esse, que é investir na segurança, que é investir na vida humana. Parabéns a vocês. E se depois, senhor presidente, depois do término da reunião, nós 3 aqui, vereadores, vamos sair mais cedo que a gente tem uma diária a fazer, se o senhor puder abrir a palavra a eles, para que eles expliquem um pouco mais, até para que o pessoal que estão nos visitando conheça o trabalho do Defesa Civil e o que realmente vai acontecer. Obrigado, presidente. Coloco o projeto de lei 6/2024 em segunda e terceira votação. Se forem contrários, que se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, senhor presidente. Contrário. Está aprovado o projeto de lei
Lei 6/2024. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo número 7. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 09. Projeto de lei do legislativo 04. Cria um cargo de confiança de diretor-geral no quadro de cargos e funções da Câmara Municipal de Sabará. Coloco o projeto de lei do Legislativo, número 4/2024, em segunda e terceira discussão. Senhor Próximo, presidente. Falar, vereador José. Novamente pedir a palavra nesse projeto, já foi explicado também na última sessão, que é uma necessidade nossa hoje da Câmara. Eu confesso a vocês, né, foi feito bastante estudo nesse projeto, também é mais um cargo que nós estamos criando na Casa Legislativa, da pessoa do senhor presidente, junto com a mesa diretora, e ontem a gente pediu apoio, a gente conseguimos aí aplicar um salário a essa pessoa. Nós estamos aí, daqui a uns 2 ou 3 meses, uma funcionária ela vai se isentar da Câmara, né, e a gente precisa cobrir essa vaga. Na verdade, é uma pessoa que vai sair que com certeza faz falta. Então, de imediato, a gente confessa também que é um ano preocupante. A gente talvez poderia ter feito outros caminhos, né, como a gente conversou, diante da pandemia que teve, talvez um concurso público, talvez um PSS, talvez terceirizar uma empresa para contratar essa pessoa. Realmente eu confesso como vereador, eu não queria de imediato assim estar colocando essa pessoa, mas a gente não pode ficar sem. Estou respondendo como segundo secretário da mesa e presidente da comissão. Eu acredito que tem algum vereador também que possa ser contra, a gente respeita isso como aconteceu na sessão passada, mas eu acredito que seria por tempo aí temporário, porque o senhor presidente tem o poder até 31 de dezembro deste ano de ficar ao seu critério a demissão dessa pessoa, né? Se, vamos supor, o cofre público, a nossa arrecadação, algo assim, ou até então o projeto diz, né, que como ele só uma parte hoje já foi lido na sessão passada, o próximo presidente fica responsável de estar deixando esse cargo ou não. Todo mundo sabe, no município de Sabará nós estamos prestes a estar inaugurando uma casa de leis, onde com certeza não vai somente esse cargo, talvez outros cargos, mas a gente vai exigir, né, não acredito que vai ser o nosso mandato, mas quem tiver no próximo mandato, com certeza o nosso concurso público ele está sendo alinhado pela Câmara de Leis, pela advogada e secretárias, e a gente preza isso, a gente quer que todo mundo participe, que todo mundo tenha o direito de concorrer, isso é bem importante. Eu estou frisando isso porque às vezes pode acontecer, mas a Câmara está igual a prefeitura, eu, o prefeito, contratando vários cargos. Não é isso, né? Acho que do meu segundo mandato esse é o primeiro. Então eu acredito que é uma oportunidade que nós estamos dando, e outra, a gente não pode ficar sem a Luana, né? Que faz todo ali o trabalho de pagamentos, está brigando muito para a nossa Câmara para poder entregar. Então é um conjunto de funcionários. Foi aprovado pela mesa a questão do salário, conseguimos reduzir um pouquinho do que estava sendo aplicado. Então a gente pede o apoio de vocês para a gente colar essa ferida. E lembrando também, né, pessoal, que a gente recebe nosso pagamento como funcionário através da Luana. Então, se a gente não suprir essa vaga, ia ficar pesado para a mesa ter essa responsabilidade. Então, eu respeito a opinião de cada um, né, nessa propositura, e que seja votado agora aí por essa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Falar, vereador André. Eu quero aqui declarar contrário a esse projeto e justificar o motivo, porque sei que a Câmara vai necessitar agora de um funcionário, mas eu sou favorável a concurso público, onde tem concorrência, tem pessoas, várias pessoas que têm aí preparado, né, já estudou, já realizou vários concursos. Eu acredito que teria pessoas excelentes também para assumir o concurso. Não que o presidente não vai chamar uma pessoa que vai fazer um trabalho excelente, nem sei quem que vai ser chamado, mas o projeto ele veio numa hora meio inoportuna, né, por ser um ano de eleição, né, como que nós vamos criar um cargo na Câmara em pleno ano eleitoral, né? Já sofremos com essa questão lá atrás, onde já tivemos que emprestar, a mesa diretora emprestou um funcionário da prefeitura e continuou dessa forma, e agora vem criar um cargo comissionado, onde essa pessoa vai ganhar lá em torno de R$ 4.648,
o presidente da Câmara indicar ele. Então eu acho que é uma forma, é o que nós estamos vivendo no momento agora, né? Tantos cargos comissionados que teve, a Câmara não teve nenhum, está sendo criado esse, já deu tanto transtorno. Tem hoje uma população com várias pessoas que poderiam concorrer num concurso, está participando, concorrendo no concurso, ou num cargo de PSS. Então eu tenho que declarar contrário a esse projeto, porque se criasse um concurso, talvez até o valor seria melhor. Porque hoje você trabalha numa empresa, para você ganhar R$3.000 é difícil. E essa pessoa vai entrar ganhando 4.648, mais ou menos, com o salário de alimentação. Mais ou menos que eu calculei. Então eu acho injusto, principalmente em ano eleitoral. Então eu declaro contra esse projeto. Como eu disse na reunião passada, a gente não estamos de mãos atadas. O ano vai ficar um ano fora da Câmara. E nós necessitamos de alguém. Quem acompanha o serviço dentro da Câmara sabe que não tem possibilidade das outras meninas agrupar esse trabalho. A gente está vendo a confusão, né? Desdobrando lá a questão dessa construção da Câmara, a gente vai lá, corrido. Então a gente, eu digo para você, eu disse na reunião passada que eu não estou criando um cargo por causa de política. Eu nunca usei alguém para fazer política. E não é o meu feitio, é o meu 4º mandato. Você procura se algum dia eu indiquei alguém, se eu entrei dentro do gabinete de algum prefeito e pedi emprego para alguém. Se algum dia eu suguei prefeitura, nunca fiz isso. Já tive oportunidade. Entendeu? Mas sempre respeitei o dinheiro público. Como nós respeitamos o dinheiro público, não só eu, todos os vereadores, como as meninas da Câmara, nós devolvemos quase R$800 mil para o poder público, devolvendo, nós não gastamos. O que é isso aí? Isso é cuidar do dinheiro público. Eu poderia ter gastado dinheiro, tranquilo, por que não? Poderia inventar alguma despesa. Mas, na verdade, nós respeitamos os tributos do nosso contribuinte. Jamais na minha vida eu farei esse tipo de coisa. Eu não sei daqui outubro se eu estarei na terra, não sei, quem sabe é Deus. Um de nós aqui, então nós estaremos aqui, porque nós estamos pensando em política daqui 6, 7 meses. Nós temos que viver o dia de hoje, que amanhã não sabemos o que vai acontecer com a gente. Não estou prevendo a minha política. Eu nem sei se eu estarei aqui, se eu posso ser candidato, se eu terei condição de ser candidato. Então não estou criando um cargo dentro da Câmara por politicagem, não. Jamais vou fazer isso aí. Nunca na minha vida. Como diz aí, não, eu não quero nem indicar essa pessoa. Essa pessoa vai começar a trabalhar lá, a gente vai analisar se essa pessoa tem condição de prestar o serviço. E se todo o poder público fizesse isso, botar um cidadão para trabalhar, se ele não tem condição de fazer as atribuições dele, que fosse demitido, o poder público seria bem diferente. E está hoje aí, entendeu? Infelizmente. Coloca o projeto de lei 4/2024 em segunda e terceira discussão. Os que forem contrários, que se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Conta, senhor presidente. Está aprovado o projeto de lei 4/2024. Indicação 08. Na forma que determina o regimento dessa Casa Legislativa, o vereador que esta subscreve solicita que, depois de aprovado pelos nobres pares, a mesa envie tal expediente ao senhor Moisés Soares Ribeiro, prefeito, a fim de que Vossa Excelência interceda junto à Secretaria competente para que viabilize a instalação de ponto de ônibus no Jardim Eldorado, Canaã, Vibonati e na Rua Rui Barbosa. Justifica-se que o pedido acima se faz necessário, pois esses bairros e rua mencionados têm grande quantidade de alunos que estão esperando ônibus sem nenhum abrigo, enfrentando sempre tempos de chuva ou sol. Por ser de grande anseio dos moradores, pais e mães de alunos das localidades, indico que faça tais melhorias para os alunos que assim necessitam. Gostaria que Vossa Excelência analisasse esse pedido com muita atenção, pois é de extrema necessidade. Por se tratar de interesse público, desde já aguardamos favoravelmente a este pedido. André Luiz da Silva, vereador. Coloca a indicação 8/2024 em uma única discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra vereador André. Sabemos, né, gente, que o vereador ele tem que fazer indicação e tem que esperar se o prefeito executa, né? Então a gente vai cobrando o prefeito, ele vai pedindo continha. Acredito que não foi só eu que pediu, teve outros vereadores que pediram aí para outras localidades, né, inclusive até no Catedral, não me lembro qual vereador que foi,
catedral no Califórnia, e eu vendo, e a população também me cobrando ali, porque por eu ser motorista de ônibus também, o pessoal sempre cobra, a gente vê as crianças no sol, ou na chuva, né? Então, senão com guarda-chuva lá esperando. E eu resolvi colocar esse aqui, podia ter colocado até o Califórnia também, mas eu acredito que parece que o vereador já fez, não sei se até foram nós mesmos que fizemos, e eu vi bastante criança ali também no Califórnia. E a gente, até tivemos no gabinete do deputado, né, porque o vereador ele quer ser também um pouco executivo, correr até das emendas, nós tivemos lá para cobrar uma emenda, né, vereador, de alguma forma para que a gente conseguisse comprar esses pontos. Porque já foi pedido várias vezes aqui, né, por vários vereadores, e nenhum pontinho foi instalado ainda, infelizmente. Pode falar, vereador. Eu oficializei também ao deputado Denian Couto 5 abrigos de ônibus. Eu estou aguardando a resposta deles. Eles tinham essa disponibilidade, daí eu solicitei para a Sabaldi, né, 5 abrigos para colocar nos conjuntos. Agora estou aguardando, espero que seja atendida. Já ajuda, né? Obrigado, vereador, está certinho. E essa questão que precisa muito, né? Não foi instalado um pontinho ainda nessa administração em 4 anos. E já foram pedidos desde 2021 aqui, pontinho de ônibus. São coisas simples, né? Ponto de ônibus, nossa, o prefeito faz um contrato aí, faz uma compra para comprar pontinho de ônibus instalar. Pontinho de ônibus não conseguimos. Orçamento nós temos. Se falar que não tem orçamento, aí vai ter que discutir muito comigo, porque eu participei ali e vi o orçamento que nós temos ali. Pode muito bem estar fazendo isso aí. Mas vamos aguardar mais esses dias. Se não vir, a gente vai cobrar de novo. Não somos executivos para executar, mas nós estamos aqui para cobrar, nós vamos cobrar de novo. Para que instale esses pontinhos. Né? Sabemos que a administração já está acabando. Né? Sabemos que já vamos ter eleição aí há pouco tempo, praticamente. E vamos continuar cobrando. Se eu estiver aqui na próxima administração, vai ser dessa forma. Não importa o prefeito, não. Eu até fico triste, tem hora que dá uma intenção que dentro do projeto do prefeito passa mais fácil. Eu acho que a gente tem que se reunir e a gente tem que, sim, apertar o prefeito, sim, a Câmara é independente. E é por isso que eu faço essa cobrança aí ao prefeito. Espero que ele resolva essa questão do pontinho. E resolva tanto esse pedido, essa indicação que eu estou fazendo hoje, quanto também a indicação dos novos vereadores, porque não é eles que estão indicando aqui, é a população através dos vereadores que estão aguardando essa instalação dos pontinhos. Obrigado, senhor presidente. Última discussão. Quer falar, senhor presidente? Falar a vereadora Alessandra. Quero relatar, senhor presidente, o pessoal que também participa com a gente hoje, e nós solicitamos várias indicações, nós fizemos, todos os vereadores acredito que fizeram. Eu, o André, o vereador André e o vereador Zezinho fizemos para colocar em todos os bairros, fazer uma análise e colocar pontos em todos os bairros, principalmente Canaã, que é um bairro muito grande, né? E tem muitas crianças, assim como Eldorado também tem muitas crianças. Inclusive eu recebi uma foto ontem e não deu tempo de eu fazer a indicação, e daí nós não conversamos para poder discutir. Então, e as crianças sentadinhas, tudo pequenininho, sentadinho num banquinho, na chuva, e o banco foi os próprios moradores que fizeram. Me cortou o coração. Eu falei, gente, essa cidade está abandonada, o faroeste, não tem gestão nessa cidade. Eu fiquei indignada da situação. Por quê? Num banquinho de madeira feito pela população, tudo sentadinho e chovendo. Eu falei, meu Deus, que dó. Então é simples resolver, né? Não é difícil. Então o ponto de ônibus pode ajudar muito a abrigar essas crianças, abrigar os trabalhadores também, né, que esperam o ônibus. Então é uma questão de conforto, uma questão de retorno para a comunidade que tanto precisa desse apoio. Não é tão caro, o município consegue fazer através até de recurso próprio. Então a gente reforça, com esse pedido do vereador André, reforça o pedido para que sejam instalados esses pontos e analise a cidade. De repente, num bairro precisa de 2, no outro bairro precisa mais, né? Depende da extensão do bairro e a concentração de crianças que esperam ali em cada rua, tudo. Então é fácil resolver. Cabe ao prefeito analisar. Quero deixar bem claro que executivo é para executar. Executivo é o prefeito. Legislativo somos nós. Para legislar, a gente aprova leis, faz algumas leis também que não geram despesas ao município,
cobra, né, através das indicações, da ideia para a gestão, o que pode ser feito, que a gente está em contato com a comunidade, está ouvindo a comunidade. Então, o trabalho de cada um, o nosso é cobrar, o executivo realizar. Obrigada, obrigado, senhor presidente. Última discussão. Presidente. A palavra é do José. Bem lembrado, vereador André, da indicação. Com certeza sou favorável. Me lembro também de ter apresentado um ponto de ônibus específico, mas também não consegui, confesso ao senhor, que era no conjunto Canaã. Foi contado 9 crianças nesse mesmo fato, como já foi dialogado aqui nessa mesa. E na verdade, assim, a gente indica, é uma necessidade, a gente é cobrado para ouvir o que a população precisa. Eu sei que às vezes é difícil o vereador chegar no gabinete, como foi pedido do nosso deputado Thiago Amaral, um recurso de 100 mil aí para a gente conseguir fazer uma compra de 20 ou 30 pontos de ônibus para o município poder fazer a instalação. E eu ouço a mesma coisa, que o governo precisa receber aquela multa da Petrobras, né? Que deu todo aquele rolo, que eu tenho uns postos artesianos lá também, já faz mais de 3 anos, que é uma vergonha falar disso daí. As famílias Não Fugindo da Pauta, senhor presidente, precisam desse posto na Vila Vitória e a gente não consegue colocar essa multa. E é o mesmo caso, tudo que você indica que é uma matéria-prima, um objeto que tem que vir para o município, eles botam a culpa em outro órgão público. Briga entre os grandes, só que daí sofre o pequeno. Mas nesse caso em especial, nada impede da gente poder fazer uma compra e a gente colocar os pontos de ônibus específicos, né? Quando se fala da Arvilino Durante, quase você não se vê ponto de ônibus, onde a pessoa desce do ônibus, pega o ônibus para fazer o seu trabalho. Tem um ponto de ônibus descendo a Jacma aqui, que eu posso citar ali em frente ao Mirim, sem utilidade nenhuma. Nunca vi uma pessoa parar ali, ou nem ficar numa sombra. Poderia tirar dali, de repente colocar onde tem 9 crianças, fazer um remanejo, já que não consegue instalar, muitos que estão parados. Agora quando você anda ali em frente ao Liga, com os pontos, o último da Jacma lá em frente, um pouquinho para cima do trevo, ali já tem um ponto escolar. A gente vê a utilidade que é um ponto de ônibus. O pessoal da faculdade pode falar. Inclusive, falando de ponto de ônibus, o senhor lembrando desses pontos aí que não tem, né, muita utilidade, no início do mandato foi retirado um ponto em frente ao posto de saúde Antônio Valério, que ele era de grande utilidade. Por quê? Até os pacientes que chegavam mais cedo esperavam sentados ali e foi transferido para a quadra de baixo e tirado de frente do posto de saúde Antônio Valério. Então, isso aí acarretou muitas reclamações também. Então, além de não ter pontos novos, né, colocados na cidade durante a gestão, ainda foi retirado um ponto que era de grande utilidade para os pacientes que usam o posto de saúde. Obrigada. Verdade. Então, vereador, arrancou que não podia, deixa o que pode. A gente precisa desse fiscal observando essas demandas. Atender a indicação não é para nós, a gente somente, como se diz, né, fizemos o pedido, mas quem executa é o prefeito. Com certeza o mérito não é de ninguém, é a população que precisa, as crianças que precisam. Com a chuva ainda teria que ser um ponto, né, de abrigada, não poderia nem ser aberto se for ver o que estão aí. Um ponto melhorzinho, fechadinho, não adianta nada chegar no mês de junho, julho, agosto, é um sofrimento, é mãe segurando guarda-chuva. Quantas vezes, vereador Israel, vereador Luiz, foi colocado nessa casa, foi colocado agora, se não faz recente, a vereadora Leila, senhor presidente, o pedido dos todos nas escolas. É a mesma coisa do ponto de ônibus, né? Acho que toda escola poderia ter um lugar, né, para quando a criança sai ali, que muitos não, às vezes, dependem de ônibus, ou às vezes o pai que busca, não tem nenhum lugar para eles ficar, né? Tem que sair na rua ali, então um ponto de ônibus. Então, tem hora que a gente pensa em, às vezes, ficar mais bravo, mas a gente sabe também como que é a questão de executar. A gente viu que o nosso deputado está difícil de conseguir esse recurso, está protocolado o pedido lá, foi feito um ofício desse ponto de ônibus, e a gente aguarda o poder maior contemplar essa balde. Seria, acho que 20 ou 30 nós pedimos, né? O vereador Alessandro junto com o vereador André, para a gente poder trazer isso para o município e o prefeito distribuir na cidade. Vamos torcer por isso, pelo menos se a gente não conseguir, principalmente o pleito eleitoral, que ele pega aí o endereço, conversa com os novos vereadores, vê onde é a necessidade, vai lá, faz um pedido, compra e instala pelo menos para a gente resolver aonde se passa aí, né, de 5, 3 ou 4 crianças que vai todo dia ali pegar o ônibus para poder ir para a escola. Então eu torço para que aconteça isso, que ele compre isso, o recurso tem, como foi dito, bem frisado na nossa audiência pública nessa semana passada, então a gente torce para que isso aí seja executado. Obrigado, senhor presidente. Coloco a indicação 8/2024 em uma única votação. Se forem contrários, que se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovada a indicação 8.
Requerimento 02. Requer que seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal, em específico o setor de controle interno, que disponibilize a essa Casa de Leis relação de despesas com diárias referentes a cada ano, sendo eles 2021, 2022 e 2023, com o funcionalismo público em geral. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, requero com fundamento no artigo 183, inciso 7º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Artigo 183. Serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos que solicitem, inciso 8º, informações a outras entidades públicas ou particulares. E depois de apreciado pelo plenário, seja encaminhado por essa Casa requerimento acima referido. Atenciosamente, André Luiz da Silva, vereador. Coloco o requerimento 2/2024 em uma única discussão. Quer falar, senhor presidente? Fala, vereador André. Senhor presidente, coloquei esse requerimento. A gente sabe que tem a lei da informação, qualquer munícipe, qualquer pessoa pode ir lá e colocar o requerimento e requerer a informação que ela precisa. Mas quis colocar aqui na Câmara para ser votado, porque ultimamente alguns requerimentos, algumas indicações nossas foram negadas, né? Até hoje não apareceu nessa Câmara, nessa Casa de Leis. E eu quis colocar esse requerimento aqui para que fosse votado, né? E os vereadores, assim, votando favorável, que envie, e coloquei até em específico controle interno, porque eu fiscalizo ali o Diário Oficial, e a gente, esses dias para trás, tivemos tantas conversas, tem que cortar aqui, tem que cortar ali, e a gente vê que não está cortando nada, né? É cargo comissionado, é isso e aquilo, é gratificação, é tudo. E eu vi que houve um aumento muito grande de diárias. Então, eu gostaria, né, eu acredito, coloquei em específico controle interno, porque eu acredito que o controle interno, né, o pessoal que trabalha lá deve ter a relação. Talvez o vereador vai falar assim, vereador, mas você vê no Diário Oficial? Vejo sim uma diária ou outra que cai no meio das outras publicações, e por isso eu me preocupei e fiz esse requerimento para que, se o controle interno deve ter esse controle, eu queria saber de 2021, tanto diário, tantas despesas, 2022, 2023. Se eu não conseguir através do requerimento, é lógico que ele não pode respeitar a lei, né, ele tem que enviar para essa Casa de Lei, eu vou, nem que for para mim entrar em Diário Oficial por Diário Oficial, e vou fazer a somatória e trazer para essa Casa de Lei. Mas eu peço aos nossos colegas, que eu acredito que queiram fiscalizar como eu também, né, para a gente também ver essa questão de diária, que eu acho que onde deveria ter uma pessoa, tem 10, tem hora. Tem vezes que tem 2 pessoas, tem 6. Então eu acredito que é uma brincadeira com o dinheiro do povo, né? E nós precisamos de continho, nós precisamos de umas coisinhas tão insignificativas, e a gente vê aí o dinheiro indo para algum lugar. Então eu peço esse requerimento aqui, peço que os vereadores votem favorável por unanimidade, necessidade, para a gente ver certinho, né, essa questão aí, para a gente dar, se for possível, essa Câmara dar uma freada no Executivo. Obrigado, senhor presidente. Pela discussão. Senhor deputado, senhor presidente. Fala, vereador André. Só vou manifestar, vereador André, o requerimento 02, que ele responda no prazo. Importantíssimo, o vereador está aqui nessa mesa para fazer cobrança. E se o senhor está observando esse fato, nada melhor do que o Executivo responder para essa casa, principalmente quando fala em dinheiro público. Se hoje compararmos a nossa relação nessa Casa de Leis, tanto no mandato passado como esse, eu tiro o chapéu para a nossa Câmara, porque nós temos um orçamento de diárias, mas a gente vê que a gente vai, nem tempo para a gente utilizar está tendo. O nosso uso aí, vamos supor que se orça 80 mil reais, não se usa 10 ou nem chega a isso, 15 mil no ano. Então, na verdade, a gente viu até há pouco tempo atrás, estive fiscalizando, junto até com o funcionário aqui, Leandro, eu estava na sala participando da audiência e nós puxamos uma cidade vizinha que estava a festa da diária. O prefeito gastou, dentro do primeiro ano, quase 20 mil, quase diária do mandato inteiro que um prefeito gasta, ele gastou no ano, indo até para outro país. Aí uma Câmara não faz nada na cidade, aí deu lá um processinho para ela, a prefeita escapa dali, escapa daqui e acaba resolvendo o problema. Mas é preocupante sim, então a gente tem que fiscalizar a forma que o senhor pediu,
né? E até se for exclusivo, pedir até a do prefeito em exclusivo, a gente entra lá, pesquisar e mandar um requerimento confirmando, porque eu falo, o dinheiro não é nosso, ele é do povo, a gente tem que devolver para ele, né, com integridade, daquele dos impostos que nós estamos cansados de pagar. Agora a gente não pode investir no município por falta de dinheiro, também não dá. Mas é preocupante sim, vereador. A gente precisa ver qual funcionário está fazendo isso, por que a demanda, né? Às vezes até quantidade de hora extra, por que tantas, né? A gente tem que se preocupar. Certo, uma parte deles. Pode falar. E até inclusive, nós, eu acredito que a vereadora Eliane, que sempre está em contato com o deputado dela, muitas das vezes a gente fazemos aqui pelo WhatsApp, o gabinete, né? Muitas das vezes daria para a gente pegar e ir para lá, mas não. Nós fazemos pelo WhatsApp, nós que somos vereadores, pedimos recurso lá pelo WhatsApp, enchemos a paciência lá do chefe de gabinete, lá dos gabinetes, para ver se manda uma emenda para cá. E tem vezes que eu entendo que o prefeito tem, né? O prefeito ele tem que estar também visitando os gabinetes, secretaria, sim. Mas tem coisa que está sendo exagerada, por isso foi o motivo desse requerimento aí, vereador. É só frisando, né, para a população também que vai assistir, tanto a Câmara como o Executivo, é lei, né? Nós temos uma diária para ela ser praticada a trabalho, né? Independente o fato que você for fazer, só que agora uma Câmara ou um prefeito, 1, 2 ou 3 vezes no mês, ou extrapola no ano, então a Câmara ela não pode se omitir ao Executivo, né? Então eu sou favorável ao requerimento, espero que ele responda, né? Isso aí eu acredito não tem fazendo pecuinha com política ou imagem com ninguém, porque o nosso trabalho é ser fiscal, né? Então quem participou da audiência pública sabe a demanda que nós temos em cofre público, mesmo que se não gastar, mas que deixe lá, que se for gasto, que seja investimento, né? Não seja extrapolado aí também, porque a gente tem que ter o nosso limite. Então, parabéns pelo requerimento, vamos aguardar a resposta do Executivo. Obrigado, senhor presidente. Logo, o requerimento 2 de 2024 tem uma única votação. Se forem contrários, são NPS. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 2. Assuntos pessoais, a palavra fica livre. Senhor presidente, como nós havíamos conversado com o senhor, nós pedimos licença para sair, para que a gente possa ir considerar a estrada antes da chuva, né? Sim, permitido. Aí não vai ter fora, cara. Esse Deixar tem fora. Boa viagem, Deus que acompanhe vocês, tá? A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor Palavra presidente. do André. Senhor presidente, encerrando os trabalhos, eu gostaria também de estar comentando mais uma vez, né, a respeito ali do loteamento Santa Felicidade, que já vem cobrando já há muito tempo aqui, nada ainda foi feito, né, que é aquele loteamento ali entre o Jardim das Acácias, o Valderrama e aquele de baixo que é o Santa Clara. Está lá, né, aquele mato, continua aquele matão, né, qualquer pessoa pode esconder lá. Já venho aqui falando nessa casa de leis, eu acho que acredito que já faz um ano que eu venho citando as reuniões, estou falando com o vereador José, cobrando a estrada lá que até hoje não foi feita ainda. E eu estou sempre lembrando daquele loteamento, gente, ali está um perigo, né? Aquele matão, eu passo por ali, pego um aluno especial ali, e eu corto ali naquele pedaço daquela estrada. E nada foi feito, nada foi resolvido. A gente até ouviu que estaria resolvido em pouco tempo, há um tempo que eu fiz a cobrança e novamente não foi feito nada, está lá o mato, as ruas já estão sendo tomadas pelo mato, né, naquele loteamento. Se fosse um particular, já tinha levado multa. Se fosse qualquer outro particular, o fiscal já tinha ido lá, já tinha dado multa nele, tinha enchido a paciência dele, e ele tinha que se virar nos 30, mas o dono, a loteadora, ele começou aquilo lá, não sei que motivo, parece que era por questão de galeria e tal, e foi aprovado pelo engenheiro. Então, agora o executivo, juntamente com essa empresa, eles têm que desenvolver esse trabalho aí. Ou a empresa não, a empresa já deveria estar mantendo limpo até que resolvesse essa questão. Porque em Arapongas não acontece isso lá. Arapongas, a loteadora que faz o lote, ela tem que cuidar do lote até vender tudo. E tem vezes que tem aqueles que não transferem, aqueles que não transferem, a prefeitura vai em cima da loteadora. A loteadora que tem que cobrar daquele que não transferiu ainda, o lote não está no nome, fica no nome da loteadora. Eles têm que se virar, tem que deixar o lote, manter ele limpinho,
tudo certinho. Então, mais uma vez aqui, faça essa cobrança novamente, né? Eu acredito que está surtindo efeito essas cobranças que eu estou fazendo, ainda que seja assim, né? Fala assim, vereador maluco, vota contra o projeto um só. Eu faço trabalho de formiga, gente. Eu voto naqueles que as pessoas que me elegeram gostariam que eu representasse dessa forma, por questão que cargo comissionado eu não aceito, né? Porque a gente já tinha bastante cargo comissionado, então por isso votei daquela forma. Eu acredito que quando tem uma, duas ou três formas diferentes de se fazer, né? Por causa de uma pessoa a gente talvez tira de outros vários serviços para beneficiar um. Então eu voto dessa forma, né? Votei contra o cargo de diretor pela minha consciência, né? Pelo momento que estamos vivendo. E essa questão deve ser resolvida lá, naquele terreno. E a questão de que está surtindo efeito, questionei aqui ao respeito dos vereadores a vergonha que foi nós adquirimos 2 ônibus, pagar 257 mil reais cada um e não poder utilizar ele. Não foi nem transferido ainda por causa da questão que os ônibus vieram tudo com defeito. Então, eu fiz a cobrança aqui, durante esses 7 dias, eu vi que o pessoal se preocupou um pouco mais, porque sabia que ia ter a próxima terça-feira de novo, e o vereador André ia pegar no pé, porque eu conversei com vários aqui dentro da prefeitura, da vergonha que estava sendo. Muita gente perguntando para mim, que sou motorista, por que o trabalhador está andando apertado nos ônibus amarelinhos? Eu falei, é porque os ônibus vêm com problema. Mas não é ônibus novo, não, é ônibus usado, é ônibus 2012. Então está lá na garagem, um já foi até adesivado, depois que eu cobrei, foi adesivado, colocou lá na garagem, mas por enquanto não pediu para ninguém usar. Acredito que o outro está para levar para a oficina, mas a empresa que vendeu para a prefeitura quase caiu de costa o valor que ficou, não sei que valor, mas eu vi a discussão lá toda, e eu acredito que a prefeitura não pode fazer esse pagamento, a empresa vai ter que fazer esse pagamento. Será parte, Vossa Excelência falou, boa noite a todos, vereadores, amigos de visita, fez aquela cobrança. Eu fui pessoalmente falar com o prefeito Moisés, exigindo do prefeito Moisés que ele agilizasse a situação e mandasse para essa casa de lei o documento pago pela empresa. Que o município não pode pagar uma coisa que se já veio com prejuízo lá atrás. Ele nos prometeu, então eu quero que o prefeito me dê em mãos esse documento que eu quero apresentar nessa casa de lei, que realmente a empresa que forneceu para o município o ônibus pagou as despesas que precisou fazer os reparos lá, que foi gigante, lá segundo a palavra do prefeito Moisés. Obrigado. Sim, vereador, ele tem que pagar mesmo, a empresa tem que pagar, porque ela vendeu sabendo que ela tinha que estar o carro revisado para o município. Então a prefeitura não pode aceitar de maneira nenhuma, imagine se pagar essa mecânica aí. Se pagar, bicho, perigoso o prefeito ir até preso, de jeito e maneira. Ele tem que viabilizar para que isso aconteça o mais rápido possível, porque a licitação, ele tem seus prazos. E é isso que eu vejo. Algumas licitações tem lá, mas tipo, o cara vendeu, o cara faz o que quer. Não, ele tem que respeitar lá os prazos limites que está estabelecido lá na licitação. Se ele vendeu, ele tem que entregar em condições. E por isso o nosso povo não é obrigado a ficar sofrendo lá, sendo que foi adquirido os 2 ônibus, foi colocado aqui, tirou foto, ficou muito bonito. Só que os ônibus vieram só, né? Os motoristas estavam falando ali, só veio o plástico bonitinho. O resto, o motorista estava até com medo de dirigir. Aí tem o outro ainda que não sabe se vai levar para a oficina por conta dessa questão desse primeiro que parece que ficou caro. Eles estão falando de não levar para a oficina. Daí até os motoristas estavam conversando lá que se não levar para a oficina, ninguém vai ter coragem de dirigir. Porque se acontecer alguma coisa com ele, vai falar que é o motorista ocupado ainda. Então, eles estão esperando ter uma lista de coisas para fazer nesse próximo ônibus. Mas surtiu efeito, vereador. Foi bastante gente me perguntar lá na Secretaria de Educação por que eu tinha reclamado. Eu falei o motivo, porque eu esperei muito tempo e nada desses ônibus. O ônibus ficou socado na oficina quase um mês. Sério, uma contraparte. E a minha maior revolta, eu falei, como é que, prefeito, você vai fazer uma matéria mentirosa de um ônibus novo, que não é novo? A gente sabe que foi usado, mas como é que veio um ônibus da situação que veio e o povo está à mercê, precisando de locomover, que os que já estão velhos, e a situação está precária. Ele nos garantiu que está dentro do prazo, que dentro do prazo será resolvido, e eu quero trazer as notas nessa casa de lei dentro do prazo para mostrar para os novos vereadores que realmente foi resolvido. Obrigado, vereador. Sim, vereador, eu até acredito que a aquisição foi numa hora que estava precisando realmente.
Só que daí a gente vê essa questão, né? Se ele não der uma cobradinha, vai ficar quanto tempo aí? Né? Sendo que o ônibus estava com fundindo motor, o outro estava com problema, não sei o quê, estava sendo usado os ônibus da educação. Então, essa questão sobra para o vereador cobrar e a gente está aqui para isso, né? Se não resolver nesses próximos dias, com certeza eu vou estar trazendo novamente para essa casa de lei como que está o andamento. E surtiu o efeito, vereador, porque eu achei, até tinha comentado até com o Júnior, a questão daquele ônibus cinza. O senhor lembra, até que foi uma indicação do senhor para colocar as cortinas, né? Ficou muito bom. É um ônibus bom, um ônibus que sempre está sendo utilizado no município para puxar trabalhador, tanto no município como também para a Congas. E estava fundido o motor desde setembro do ano passado. E daí, com essa cobrança, também foi levado esse ônibus para a oficina. Aí hoje fui lá na oficina e vi que já está também dando andamento no motor. Então, é bom, o vereador tem que fazer o trabalho dele, tem que cobrar sim, né, para melhorar no que puder na vida das pessoas. Nós estamos aqui para isso, né, não tenho medo de cobrar. Tem vezes que o povo fala assim, você vai ter que andar com folha de pau de bala, parece que se for preciso eu ando, mas a gente vai continuar cobrando para que aconteça. E quero agradecer, senhor presidente, pela palavra cedida. Senhor presidente, com essa palavra. O vereador está falando de cobrança, é o papel do vereador. Às vezes alguém olha de lá para cá, o vereador Israel ele é da base, não cobra. Acho que de todos os 6, assim, acho que o vereador que mais cobra é o vereador Israel. Não estou menosprezando os outros. Porque foi eleito pelo povo. Eu sempre digo que a minha bandeira aqui é o povo. E eu quero parabenizar que foram vários projetos, né, nessa casa. Inclusive esse pontinho, nobre vereador, eu fui pessoalmente falar com o prefeito Moisés, porque me mandaram também, o mesmo vídeo que mandou para a vereadora Alessandra, me mandou também uma situação precária ali no canal. Até no mesmo momento, entrei em contato com o secretário da pasta e falei, gente, isso aqui é prioridade. Eu gosto de ver as coisas grandes acontecer, mas vamos fazer o básico, né? Porque quando você faz o básico, é até mais fácil de você agilizar o que é mais grande, porque aí não vai ter cobrança, né? E eu vejo várias situações assim, eu não vou nem falar, porque senão vão torrar o vereador na fornalha, mas tem coisas que a gente cobra pessoalmente e a gente quer ver agilidade, né? Quando foi cobrado aqui nos meus campinhos, aí foi colocada uma placa, achei que é pequeno também a placa, mas já é o começo, né, vereadora Alessandra, né? Dos nossos pioneiros aí, que é o nosso amigo, que Deus tenha em boa memória, o vereador Marcos Melo, né, Marquinhos, e também o nosso querido Luiz Quirino. Então foram cobrados nessa casa também a respeito da pista de caminhada, foi lá feito, né? Até o primeiro momento eu também fiquei meio preocupado, porque eu achei que ia ser só frisado, mas parece que eu vi que colocou uma lama asfáltica ali, colocou o pós, ficou legal. Muita gente, né, vereadora Adê, muita gente parabenizou, senhor presidente. Então a gente sabe que a gestão, ela tem as suas dificuldades, ela tem seus pós e os contras. A gente sabe também que o ex-prefeito, quantas vezes essa casa de lei, procurou nós vereadores, até fui taxado no mandato passado, que é o vereador que não tem lado. Meu lado é um só, meu lado é o povo. E se for bem para o povo dessa casa, eu entendo, respeito, como a fala do vereador, ele tem o posicionamento dele, ele foi contra, respeito o posicionamento dele. Eu também tenho o meu, não sou movido por ninguém, né? Porque já entrou nessa casa de lei requerimento, que só o vereador Israel foi a favor, então eu tenho o meu pensamento. Posso errar no meu pensamento, mas é o meu pensamento e minha ideia. Quando eu entrou nessa casa de lei respeito à Secretaria da Defesa Civil, fiquei muito contente, porque a gente sabe que o município vem crescendo. Eu acho que é um momento da gente olhar, né, com uma visão mais ampla, mais grande. Eu sei que o momento, quem sabe, não é favorável por ser um ano político, mas sabemos que as necessidades vêm, né, vereadora Alessandra, no ano político, a gente fica à mercê de algumas coisas, mas a gente está aqui nessa casa de lei para estar atendendo, correndo atrás, tem vários recursos para a Defesa Civil, os nobres aí que tem sua base. Fiquei sabendo agora, Ju, e me parece que vem um veículo também, né? O soldado Adriano, além daqui do equipamento que ele vai mandar para vocês, estamos aí lutando, né? Brigando, né? Como diz o vereador, a gente fala, tem tantas formas, eu acho que de falar com o deputado é no WhatsApp, é uma boa noite sem querer, porque não, né? Vou mandar boa noite para o deputado, mas só para lembrar daquele pedido que a gente fez. E tem uma questão aqui que eu vou esperar mais uma semana, vou entrar com 2 requerimentos semana que vem, se essa semana não for respondido uma pauta que eu preciso, porque é recurso que já veio e faz tempo está aí no município, e eu preciso saber qual pé que vai estar, como é que está em projeto, porque o tempo passa e a gente monta uma matéria. Eu gosto de montar uma matéria verdadeira, aquilo que eu ponho no Face, no Instagram, é verdadeiro. Só que como a vereadora Alessandra disse, que nós não temos o poder de execução, nós traz o recurso e aqui executa. Às vezes a gente luta e eu estou vendo que não está tão difícil trazer o recurso, mas
estou vendo uma dificuldade na execução. Não compete a nós, mas como o vereador André disse, o vereador José, nosso papel é cobrar. Sim, vereador. Até inclusive, nem sei se o senhor está citando a questão, que eu lembrei aqui nas palavras do vereador, eu lembrei a questão da reforma do postinho Antônio Valério ali, que já está lá, né, desde a administração passada, né, nem dessa administração, desde a passada, e até agora nada foi feito, nada foi executado ainda em questão daquele postinho Antônio Valério. E o recurso está, né, é uma dos questionamentos que eu ia apoiar na pauta, é um requerimento. Por quê? Porque aí se você tem um papel, mesmo que não executa, mesmo que não responda, mas você tem como provar, os municípios cobram, o vereador, mas aquela postagem aqui, ó, recurso em mão, outras pessoas do município que têm acesso à saúde sabem que tem mão, só que não compete a mim. Briguei muito e tem momento que a gente luta, a impressão que você não vai ser ouvido, então você deixa quieto. E tem outra pauta também no recurso que está em conta, e a gente sabe que ano de eleição, se não for pelo menos começado, até o período não tem como, mas aí só depois da eleição para que possa dar procedimentos cabíveis no recurso. Então, eu quero deixar nessa casa, é o papel da gestão. A gente tenta, né? Estamos aí com o vereador, cada um com a sua base, né? A gente vê aí que agora abre as emendas, a gente corre até o deputado. Mas eu vejo, sim, que está uma deficiência na execução. Tem um recurso agora recebi também, né, para reforma de escola e alguma coisa. Então, a gente tem a nossa liderança, cada um com a sua base, lutamos, corremos atrás, mas muitas das vezes a gente fica à mercê na execução. Mas estamos aí para cobrar, quem sabe no curto prazo, no longo prazo, quem estiver aí no futuro, o vereador possa aí ver as nossas conquistas sendo executadas nessa casa. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Olá, continua. Presidente, olá, vereador José. Então, ouvindo a fala dos novos, até a do vereador André, né, a questão já foi trazida à Casa Leis na semana passada do ônibus, né? Eu também confesso que a gente viu estacionado ali e até me lembrei do ônibus que foi contemplado no mandato passado pelo deputado Pedro Pião. A gente teve a oportunidade de trabalhar para ele na época. E quando chega esse ônibus, a gente aguarda o quê? Oficializar a documentação e fazer o seguro, para poder o ônibus poder sair fazendo a linha. Foi o ônibus para a saúde, 45 lugares. Agora, a maneira que foi expressa esses dois ônibus fica difícil para nós câmaras, né? O povo também que passou ali viu, bom, acredito que nem só para a Câmara, como para a população, né? Porque daí é enganado dessa maneira, a gente não torce para isso. Então, se comprou, se a empresa está errada, como o vereador Israel vai trazer as notas, os valores que foi, que a gente sabe que hoje você tem que mexer com peça ou transporte, né? Como com a empresa já vem um ônibus com defeito, né? Estaciona ali, fica 10 dias, uma semana, e depois coloca na garagem do município. Por que não devolveu no mesmo momento para a empresa lá, em vez de colocar na garagem nossa uma porcaria quebrada? Já vou falar desse jeito, né? Porque ele está funcionando, então não presta. Aí a gente é obrigado a chegar aqui e fazer cobrança que já deveria ter lá da porta da prefeitura ter voltado. Eu acho que quem tem curso firme ou secretário que é responsável não estacionava lá. Você mandou desse jeito, então você pega aqui e leva embora. Que eu duvido que o munícipe compra um carro na garagem hoje vem com defeito, se ele vai devolver ou vai deixar na porta da garagem dele. Então tem coisas que a gente tem que ter firmeza. Quem está administrando tem que ter a visão. Não colocar um tapa assim, ó, como aqueles cavalos usam, para poder enxergar dos lados e querer enxergar só para frente. Então a gente pede, vereador, que esses ônibus tenham a solução o mais rápido possível, porque a gente vê a necessidade de quem está na ponta, de quem está precisando. E a responsabilidade é do executivo, né? A gente, que nem Vossa Excelência trouxe a cobrança, a gente quer o quê? Abraçar a causa para que o prefeito execute. E tomara também que a população tenha essa visão. Porque, poxa, coloca ali e a gente consegue ter o benefício, então por que veio, né? Tinha que ter devolvido, busca, coloca lá, resolva. Depois a gente vai mexer. É bem bonito a gente falar isso, não, o prefeito devolveu o ônibus que veio com problema, agora tem que falar o quê? O prefeito resolveu o problema. Isso é uma parte, pode falar. E até, inclusive, eu achei o seguinte, deveria nem ter dado o aceite desses ônibus primeiro, antes de ter resolvido toda essa questão para colocar aqui, já na porta da prefeitura, que os prefeitos gostam de fazer esse marketing, né? Não é errado, tudo bem, mas colocasse aqui já transferidinho, já no nome da prefeitura, certinho, para colocar aqui, ficar aqui, né? Fazer o rádio que o prefeito gosta de fazer aqui, mas já na segunda-feira trabalhar, ou no próxima data trabalhar, porque colocou aqui, rapaz, e agora o pessoal perguntando, aonde que foi o nosso ônibus? Cadê o ônibus? Fica perguntando, eu falei, não, o ônibus está quebrado, mas não é ônibus novo, não é ônibus novo, é ônibus usado que foi comprado, está arrumando, mas nem usou ainda.
Você entendeu? Tem um monte de perguntas em cima do vereador, daí a gente também tem que cobrar. Por quê? Porque a gente também fica indignado. Que foram gastos 257 mil reais e uns quebradinhos cada ônibus daquele. Então é por isso, é por esse motivo que a gente não pode deixar ir muito longe isso aí não, porque a gente precisa que resolva ser o mais rápido possível. Obrigado. Vamos torcer, vereador. Visando essa fala do Vossa Excelência, poderia ter feito 2-1, né? Juntado o recurso e comprado um melhor, porque a gente vai torcer para que esse contrato não se vença e daqui a um momento o município está colocando recurso, né? Porque quando colocar esse ônibus para trabalhar, o senhor acabou de comentar que tem funcionário que não quer nem dirigir ele, né? Então você imagina a situação que está. A gente vai ter que colocar recurso do município para poder revisar uma coisa que já deveria estar andando pelo povo, né? Então vamos torcer por isso aí. Eu gostaria também de refrisar, né, a nossa estrada do Toco de Pinho, que a gente precisa fazer ela o mais rápido possível. Já desde o ano passado a gente vem cobrando. Estive conversando com a família. Eu vou falar felizmente ou talvez infelizmente, foi combinado que quando eu tirasse a safra era para fazer, isso desde lá de abril do ano passado, a gente vem cobrando indicação, pedir apoio para a Câmara, e o pessoal vai começar a plantar, senhor presidente. Então vai ter que ter outra reunião, porque foi cogitado lá embaixo que era para levantar a estrada, não era simplesmente empedrar, ia fazer uma coisa bem feita, ia se passar o rolo. Mas a safra já está praticamente naquela região se terminando. Então cadê o secretário que prometeu lá numa reunião que iria começar essa estrada? Aí agora se planta o milho, vai invadir aí 3 ou 4 metros cada lado para poder levantar uma estrada dessa. Nenhum da família foi contrário em levantar a estrada e fazer. Só pediram para tirar a safra e começar a execução. Eu já estou brigando por isso, tem gravação aí, já não sei de quantos meses que o prefeito prometeu que iria fazer. Vou continuar cobrando até 31 de dezembro, que eu posso cobrar. Eu vou falar em vereador, eu não sei se aquela estrada vai ser executada por alguns fatos. Pode falar. Na verdade, ele não tem que nem querer. O vereador está cobrando pela população que mora naquela localidade que necessita de um estado que é público, é dever dele. Desde quando ele entrou no cargo é dever, desde quando nós entramos no cargo, muitas das vezes a gente pode receber uma crítica ou outra, mas é dever da gente cumprir com as atribuições que foram dadas. Então, o tanto de tempo, então ele já sabe que tem que fazer a estrada, porque já faz tempo que o vereador vem cobrando através da população, a população também cobrando ele lá diariamente, e não executa. Então é dever dele fazer. Obrigado, vereador. O vereador teve a oportunidade, não foi só uma vez, do tempo que vem cobrado, ou até de outro mandato, enfim, às vezes vai lá, passa a lâmina, dá uma arrumada, mas para fazer o trabalho de empedramento mesmo, não fez porque não quis. Hoje essa é a minha fala, não fez, teve tempo de seca, teve tempo de chuva, as famílias mandou foto e vídeo quando estava chovendo, e aquela promessa, eu vou fazer, agora o pessoal vai começar a plantar, daí daqui a pouco vai colocar a culpa de novo nas famílias que plantou, então não deu para fazer, sabe que isso é de um tempo, né? Não é chegando e empedrando, talvez até 1 mês ou 2, quantas foram feitas, eu penso que talvez é picuinha contra a família, porque por mais que seja uma minoria no Toco de Pinho, merece respeito, todos pagam imposto, todos declaram em Sabáudia, todos fazem compra em Sabáudia, é grama, insumo, é aviário, é o laticínio, tudo é aqui. Então a gente precisa que o prefeito tenha respeito com a família, né? E novamente ele foi falado que ia fazer e não fez, né? Vamos torcer para isso. E gostaria também, até que essa semana, vereador Israel, o senhor passou por lá, de algumas demandas, não só da minha parte, cada vereador aí tem um questionamento, me fizeram a limpeza do nosso bairro. Porque na verdade eu me declarei aqui porque o nosso bairro, eu falo nosso porque a comunidade estava abandonada. Tempos e tempos e tempos. Eu tive uma picuinha aí no passado com o secretário, e o profissional, ele não pode levar pelo lado pessoal, ele tem que levar pelo lado profissional. E aí a gente sabe que tem essa falha. Eu penso diferente, por mais que eu tive algo a trabalho, o que precisar de mim à disposição e o que ele precisar estou aqui. Mas, acho que fica feio não para ele, mas para o prefeito. Né? Você ter um bairro que não tem visual, tem parque industrial no nosso bairro, e chegar daquela maneira, o próprio empresário não pode receber um empresário de fora, porque o bairro dá vergonha que o cara chega lá. Então isso é feio para mim? Não, é para o prefeito. É ele que se vira com o secretário dele aí. Então foram lá hoje, né, começaram a semana passada, fizeram a limpeza de alguns terrenos. Eu cobrei isso aí semana passada, de pegar no pé do povo que tem terreno particular, que eles falam, eu vi uma postagem hoje, vereador Israel, no Sabáudia, né, Paraná, que vai ser cobrado aí no IPTU, vai começar a limpeza. A licitação de novembro, vereador André, ela deu deserta, não houve empresa, ganhou uma de Santa Catarina. Imagina se essa cidade ia ser limpa.
para eles virem aqui, ficar 20 dias, amassar, levar o nosso dinheiro, não dá para entender. Mas é a lei, né? Agora vai abrir outra licitação, agora para o mês de março, já é garantia, já notificaram as famílias. Sabe uma parte, Pode falar. e é por isso que a prefeitura tem que notificar ao licitante que não cumpre. Porque eles deixaram o pessoal que ganhou, a empresa que ganhou aqui das pedras irregulares, até hoje não foi executado as pedras irregulares aqui, da gestão anterior. Não deu continuidade para essa gestão, o recurso já voltou. O prefeito, segundo o prefeito, disse que já tinha até conseguido um novo recurso. Pode falar, vereador. O nome disso sobre notificar. Eu liguei para um amigo nosso que tinha uma data aqui em Salvador, surge. E o mesmo disse que não ia limpar porque o valor que o município cobra sai mais barato do que ele mandar roçar. Então, acho que nós que fazemos leis, nós temos que juntar com o poder público para mudar essa normativa. Porque eu percebo que o povo brasileiro, ele só sente quando o negócio é pro bolso. Lá em Arapongas, o Sérgio Nau mandou um monte de coisa, inclusive até eu lá do ladinho que eu estava, não estava atravessando vermelho, eu estava do lado, veio 200 e tarará de multa. Então, eu acho que a partir do momento que começar a subir um pouco mais, a pessoa aprende a pegar. Mas sabe uma coisa, vereador, nessa questão aqui da licitação, não é nem notificar, eu falei a palavra até errada. Na verdade, ela tem que ser penalizada, porque foi feito um contato amigável com o pessoal, eles fizeram o contato amigável, foi participar da licitação em Arapongas e ganhou lá. E está executando o serviço lá das pedras regulares. E nós ficamos aqui, o recurso foi embora, né? Quem está perdendo? A população nossa aqui. Se tivesse notificado a empresa, ela ia ter problema para participar em Arapongas. Com certeza. O prefeito tem essa autoridade, o pessoal da licitação. Então, eu até desafiei ele ainda. Desafiei aqui em 2021. Se ele acabasse pelo menos essas pedras irregulares, até lá, eu ia bater palma para ele aqui. E eu vi que agora chegou no 4º ano e eu não vou dar essas palmas para ele, que eu falei que eu ia bater palma aqui nessa casa. Ele que não ia conseguir fazer essas pedras irregulares até ali. Eu falei em 2021. E olha para você ver, tá lá, tá dessa forma de garoto. Eu até falo para vocês na questão da irregular com a pedra cascalho, eu até não cobrava muito quando a gente não tinha, né? A gente sofria muito no mandato passado, no começo desse, até nós três fomos em Londrina, no IAP, saber o que estava acontecendo na Pedreira dos Romanos, sempre naquela permuta que fizemos, estava dando tudo errado, enfim. Hoje, por falta de pedra não é, por falta de máquina não é, por falta de combustível não é, por falta de dinheiro não é, por falta de tempo não é. Então não tem mais justificativa, fez porque não quis fazer. Agora, se eu chegar aqui e fazer a cobrança, eu também estou errado, porque eu não estou cobrando de hoje, vocês são prova disso, daquela estrada. Mas enfim, o nosso bairro deu o caminho, eu não sei, até o senhor comentou, Israel, para a gente poder fazer isso aí, eu quero acreditar que uma lei cobra, a gente precisa fazer a planta genérica do município. Para a gente mexer no bolso do município. Eu não vou dizer que é mais não, gente, porque desde que eu pago imposto, mas eu tenho meu bairro bonito, eu tenho iluminação legal, eu tenho um quebra-mola quando se precisa, a gente paga imposto por essa credibilidade. Agora, pagar imposto e você ver do jeito que está, e você vir aqui no edital com a arrecadação nossa como estava na semana passada, então a gente vê que está faltando coerência da administração, né? Então eles fizeram essa limpeza, porque precisou a gente chegar aqui e falar que o bairro está vergonhoso pelos empresários que visitam para poder ir lá fazer. Eu acho que nem precisaria, né? A parte da pasta aí do secretário delegar o serviço e passar nos bairros fazendo a limpeza, fazendo pintura, colocando quebra-mola, vendo o que precisa. Mas não é assim, né? A gente sabe que não é. E quando se sufoca, a gente tem que regaçar as mãos e brigar, porque senão a gente sabe que não vai fazer. Mas vamos torcer por isso, o mandato está acabando, né? Vamos dizer, e que o próximo gestor, vamos dizer, se recomece. Porque 4 anos agora nesse último, falar que vai fazer alguma coisa é difícil. Obrigado, senhor presidente, pela parceria. Senhor presidente, com essa palavra. Eu comecei falando a respeito do ônibus, eu também achei que quando eu vi o ônibus ali, que deu uma demorada na circulação, eu achei que era parte de documento, a gente sabe que é instante. Passou-se uma semana, passou dias, tem um negócio estranho. Aí o vereador já tinha citado, eu tinha até comentado nos funcionários, mas vai para os ônibus, o ônibus está. Repara, aí o vereador trouxe essa casa de lei, a situação, e eu fiquei muito preocupado com aquela situação. Não culpo o prefeito, que alguém tem que delegar alguém, mas só que como a gente leva a pancada, a gente tem que dividir. E a gente sabe que se a gente apanha, a gente tem que ceder também.
para alguém dividir a tarefa. E eu fiquei naquele momento, vereador Alessandro, preocupado, porque a situação... Gente, tem que ter mais fiscalização, tem que ter mais, né? E a respeito também das pedras, é complicado, vereador André. A gente, né, Vossa Excelência tem falado nessa casa, a gente cobra também. E não só as pedras, parece que, eu não estou dizendo, não estou atacando nem essa gestão nem antiga, mas parece que tem algo assim, que quando é um executor que começa, outro não termina. Porque, gente, eu fiz nessa casa de lei uma crítica construtiva, posso até sofrer alguns ônus por causa da minha crítica, mas eu vou falar nessa casa de lei a respeito do empresário que estava doando o alambrado com a reforma da quadra lá no Primavera. Essa quadra vem desde nem sei quem era prefeito, lá para trás. E está lá. Então parece que criou-se um hábito, eu acredito que quem sabe um dia os nobres quem sabe sentar naquela cadeira, ver com visão diferente. Se for outro gestor que começa, termina. Porque nós vamos ter uma obra, eu estou chateado, não vou mentir. Aqui vai ter a inauguração da obra tão linda lá, que é o meu campinho, né, do nosso pioneiro Luiz Quirino, que eu passando essa casa de lei, colocando o nome dele, que eu vejo que a quadra está lá e eu não sei não. É ruim isso aí. Então acho assim, criou-se em Sabaldi esse hábito, o outro começou, não vou terminar. Ah, o fulano começou a pé. Não, eu acho que tem que parar. Quem sabe um dia, quando você estiver lá na cadeira, vamos pensar. Eu vou falar do meu presidente Bolsonaro, que hoje está sendo perseguido aí pela mídia podre, suja desse país, que todas as obras que o antigo presidente, que é o Lula, deixou com a Dilma, com a corja dele lá, ele terminou. A mídia não mostrou, vereador José, mas ele terminou. O Tarcísio fez tanta obra inacabada nesse país que virou governador lá de São Paulo. Por quê? Porque realmente trabalhou sério nesse país. Então acho que, quem sabe vocês que estão aqui no plenário, que têm vontade de sentar nessa cadeira, ou quem sabe até ser prefeito no futuro, começa a mudar essa mentalidade. Se o fulano de tal, não é porque foi Lula, não, ele terminou, e eu tenho respeito pela pessoa do Jair Messias Bolsonaro, sendo mesmo perseguido nesse país por a mídia, e o povo está com ele. Tivemos quase 1 milhão de pessoas na Paulista, vereadora Alessandra, coisa mais linda, e a mídia não mostra, porque são uma mídia corrompida, né, que se vende por tão fácil. Então acho que quem sabe no futuro muito próximo, o nome estiver lá na cadeira, muda essa visão aí, que quem sabe o prefeito Moisés, outros que vêm aí, deixar os nomes podem acabar, porque é difícil. Tem uma obra tão linda lá, eu tô até, vou falar a verdade, vou até me desabafar aqui. Estou com vergonha até de ver aquela situação aqui. Obrigado, obrigado, senhor presidente. Posso falar, senhor presidente? Senhor presidente, essa terceira parte, ela é destinada a assuntos pessoais, que a gente pode falar de vários assuntos, né, comentar de vários assuntos que aconteceram na semana, alguma coisa que a gente queira comentar. Quero agradecer todos os vereadores, porque os trabalhos hoje foram bastante produtivos, bastante projeto aí em segunda e terceira votação, já aprovados, serão publicados essa semana, se tornarão leis, né? Então, o papel do vereador é importante. Então, é importante que tenha cada vez mais pessoas que tenham a vontade de participar, porque é importante. As decisões acontecem aqui. O prefeito pode lançar um projeto, se a gente achar que não condiz com a realidade da população, a gente vota contra, reprova, né? E o projeto não se torna lei. Aprovando, torna lei e será aplicado para toda a comunidade. Tá, lembrando aí, quero parabenizar também o novo vereador André pelas indicações de grande valia, só que acrescentaria no requerimento 2 de 2024 ainda a situação seguinte. Se nessas viagens, nessas diárias, nessas questões que são fora do município, se tem levado pessoas que não fazem parte do serviço público, que não é servidor público, se tem dado carona para pessoas que não fazem parte do setor público, para Curitiba, para Brasília, para outros locais, porque a lei não permite, vereador André. E a gente sabe que tem uns comentários aí que parece que tem gente que não faz parte do serviço público pegando carona para participar de eventos aí em Curitiba e outros locais. Acho que deveria acrescentar também para ver se tem acontecido, porque a gente precisa de transparência, precisa saber realmente o que está acontecendo, que seria interessante essa situação. Outra questão, a questão das estradas, quero deixar registrado também que a estrada da escolinha foi feito um trabalho excelente, só que parou. Foi feito até um ponto e o pessoal está esperando continuar até a divisa. Por quê? Porque ali tem um tráfego muito grande de
caminhões, maquinários pesados, então até um ponto está excelente. E depois, né? Parece que não tem interesse em terminar também, então está essa situação, assim como a questão ali do Toco de Pinho, que é uma novela, né? Já virou, sei lá, novela mexicana, que não acaba com essa situação. Quero deixar também relatado a questão dos ônibus, porque é uma indignação muito grande. Por quê? O contingente de ônibus que transporta trabalhadores está em péssima qualidade, péssima condição. Os ônibus já são muito velhos do município, têm passado por vários reparos, manutenções e não tem dado conta, porque já são veículos de anos já vencidos, muito usados, porque eles andam demais, eles vão para Arapongas quantas vezes, né? E a quantidade de pessoas que transportam. Então o município precisa mesmo melhorar o contingente de ônibus. Só que a situação que aconteceu foi lamentável, porque você compra um ônibus, não tem condição de estar rodando, está colocando os trabalhadores em risco, ou dá o aceite lá da licitação, e esses ônibus não tem condição do município botar para rodar, então que devolva, que não deu aceite, né? Devolva, faz um processo licitatório. Entendo que tem a ânsia desse último ano aí de estar inaugurando, de estar trazendo, de estar fazendo, mas faça com responsabilidade, confira, vê certinho, tem as comissões que avaliam, a pessoa fiscal de contrato. Cadê o fiscal de contrato? Cadê? Tem lá 3 fiscais que são responsáveis por avaliar se está certo, se não está. A gente teve um problema com a questão que eu achei muito sério o trabalho do fiscal de contrato, quando vieram aqueles carros novos para as UBSs, que é aquele C3, né? Que foi para a UBS Antônio Valério e para a UBS Tatiana Salvador. O rapaz que era fiscal de contrato avaliou e falou, não, aqui diz que tem que ter o vidro traseiro, tem que ser elétrico. Cadê o vidro traseiro? Devolveu. Aí a empresa colocou o vidro traseiro elétrico e depois, agora tá certo, então agora que nós vamos fazer isso, atrasou. Mas é uma coisa certa. Como que ele vai mandar um negócio que não é do jeito que foi licitado? Né? Então a coisa tem que acontecer corretamente, com seriedade. Por quê? O dinheiro público tem que ser respeitado, tem que ser aplicado com seriedade, porque é um benefício para a população, então tem que ter respeito com o dinheiro público. Seriam essas minhas palavras, senhor presidente? Agradeço a palavra cedida. Ouvindo vocês falarem questão desses ônibus, né? Eu também não entendo nada de veículos, né? Na verdade seria interessante chamar esse cidadão que é o fiscal, né? Eu acho que ele deveria ter feito um diagnóstico nesse ônibus. Alguém deve ter recebido esse ônibus, alguém deve ter feito um diagnóstico, né, nesse ônibus e recebeu. Então esse cidadão deveria ser penalizado bastante, porque na verdade muitas vezes o cidadão que está lá nesse fiscal de contrato, ele não entende nada igual eu. Então tem que ser uma pessoa que entende e faça as coisas certas. Inclusive foi um dos fiscais que foi chamado para ser um motorista, que eu achei até legal, que é da parte mais técnica. Ele, no dia quando eles receberam, ele falou que não receberia se não tivesse condições, e é por isso que foi até encaminhado para a oficina por esse motivo. Eles foram ver lá, eles foram experimentar os ônibus e detectaram vários problemas e foi colocando a relação junto com o pessoal que veio trazer aqui. Por isso que foi que teve que levar esse ônibus para a oficina e cada empresa vai ter que dar um jeito e entregar ele em perfeitas condições de financeiro. Foi dito aqui, alguns vereadores disseram, teria que ter devolvido o veículo, não mandar para a oficina, entendeu? E a pessoa, por exemplo, se ele é o fiscal, nem o prefeito teria autorização de exigir com que ele recebesse ônibus. Se ele dá uma função, ele tem que ser responsável pela função. Não tem prefeito, não tem vice-prefeito, ninguém, nem vereador, que vai intervir no trabalho dele. Se ele está ali responsável, não vou, o prefeito, eu tenho certeza, o prefeito não deve ter mandado, alguém deve ter pedido assinar, alguém que tinha interesse, você está entendendo? Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão, convocando a todos para a sessão ordinária do dia 5/3, em horário regimental. Vocês querem falar alguma coisa, menino?